Sim, enganadores encurralados, mas aqueles também que encontram o descanso em Cristo. Iniciamos a nossa palavra com João, capítulo 8, versos 42 e seguintes. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. A palavra de Deus é a verdade e ela nos liberta. Temos, no entanto, a história de José, a história de seus irmãos, filhos de Jacó, o enganador, porque a palavra Jacó no original já queria dizer enganador. Aquele homem honrou pai e mãe, e também os seus filhos estavam honrando da forma errada, sendo também enganadores. Porque olha o que Deus diz em Gênesis 42, versos 20 até 24. E agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Esse era o plano macabro dos irmãos de José. Eles estavam a ponto de matar o seu próprio irmão e fazer então o destino dele incerto. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tirem a vida, e acrescentou: não derramem sangue, joguem-no no poço no deserto, mas não toquem nele. A ideia é que ele morresse num poço seco que não tinha nem água nem comida. Mas Rubem também estava querendo enganar os seus irmãos, porque ele tinha um plano secreto. Olha o plano dele. Mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. É um enganando o outro. Jacó já nasceu grudado no seu irmão, no calcanhar do seu irmão Esaú. E a história vai se repetindo. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Muitas vezes nós também somos lançados num poço vazio e sem água por enganadores, mas precisamos urgentemente encontrar o descanso em Cristo. O descanso em Cristo no perdão a essas pessoas, no amparo, no como viver e como lidar com essas pessoas. Perdoar não quer dizer consentir que elas avancem no mal contra nós, mas também não é compartilhar, seguir os seus ensinamentos e sermos semelhantes ao diabo, que é o pai da mentira. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante de Ti com a palavra de Deus para podermos entender a Tua intenção para conosco. Guarda-nos do mal, faz com que cada um que está assistindo possa ter uma plena compreensão da Tua vontade e crescer pelo Santo Espírito dentro do que é a Tua vontade para entendermos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Vem e Entende todos os dias com você, para você curtir, compartilhar, seguir em dois formatos. 5 minutos Vem e Entende, um resumo da programação, e no Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. É um programa mais detalhado, com mais versos da Bíblia, com mais refletir, e às vezes juntamos os dois programas, como hoje no Vem e Entende, e hoje nós temos o Vem e Entende, a lição da Escola Sabatina, Preparando o Terreno. Preparando o terreno, José tinha perdoado aos seus irmãos por toda essa tragédia que acabamos de ler. Ele tinha superado com grande vantagem todos os desafios de ser vendido como escravo, de estar como mercadoria dos midianitas, povo inimigo, de estar vendido para um grande capitão, sem esperança, portanto, de escapar do seu futuro de escravidão. Potifar agora lhe entrega na prisão por conta de uma acusação falsa da esposa leviana que ele tinha. E essa acusação criminal falsa coloca José por longos 12, 13 anos de cadeia. De lá ele sai e agora já maduro pelas tentações, pelas provas, por ter superado tudo isso, ele está agora diante
do rei, como segundo homem do Egito. Portanto, prosperou porque o Senhor era com ele, é o que diz a palavra de Deus. Antes que eles aparecessem no Egito, já havia o coração de José se enternecido por eles. Os seus irmãos estavam perdoados. Se José não tivesse tomado essa providência divina de perdoar, a amargura, o sofrimento, o rancor, o desejo de vingança, tudo isso teriam atrapalhado essa bela e longa jornada. Nós vemos isso bem claro no exemplo do copeiro e do padeiro. Os dois levaram seus sonhos para José interpretar com a luz que o Senhor lhe dava. O copeiro esqueceu-se dele na prisão, pois ele disse: lembra-te, você vai sair daqui, lembra-te quando estiver diante do rei, de lhe falar sobre mim, de interceder por mim. E ele foi solto realmente no dia seguinte. Mas esqueceu-se de José. O dia da vingança chega. O padeiro, no entanto, encontrou o destino, a morte que havia sido prefigurada pelo sonho que teve. E José interpretou com fidedignidade, preparando esse homem também para seu destino ali proposto pelo faraó. Bom, ao José assumir esse posto, a Bíblia não relata qualquer atitude de vingança contra a mulher de Potifar, contra Potifar, contra os mercadores midianitas e tampouco contra o copeiro que ele deixou na prisão ainda por mais alguns bons tempos. Bom, tudo isso fez com que o perdão fizesse de José não mais uma vítima, mas alguém que está acima das vítimas, que são aquelas pessoas que maquinam mal, que são levianas nos tratamentos com os outros, que esquecem das boas coisas que fazemos por elas, que vivem nos acusando, ou pior, esquecendo das coisas boas e nos atacando por conta de invenções, de injúrias, nos julgando por conta de acusações levianas dos servidores de Satanás. Bom, a palavra de Deus nos diz lá em em Êxodo capítulo 20, e no versos 5 e 6, o que vamos passar a ler agora. Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6. Não te prostrarás diante deles, nem prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Aqui Deus está falando sobre a adoração de ídolos, que muitas vezes no Antigo Egito, na Babilônia, se referiam aos totens, aos pequenos ídolos que eles colocavam nos umbrais da porta, representando um espiritismo, a situação daqueles que estavam como antepassados protegendo os umbrais da porta para não entrarem os maus espíritos. Isso era uma crença a ser combatida, por isso Jesus mandou que colocasse o sangue no umbral da porta, não os utensílios de adoração, para representar aos egípcios: vocês, os seus deuses, não te protegem, quem protege, sim, é o sangue de Jesus. Mas voltando para o tema da nossa lição, falando contra a idolatria, vai para o que nós propomos aqui no verso 5 do Êxodo 20. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas tratam com benignidade até 1000 gerações daqueles que me obedecem os meus mandamentos, que me amam e obedecem aos meus mandamentos. E Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso está lá no Novo Testamento. E aqui é Moisés quem está dizendo sobre os mandamentos diretamente da palavra de Deus. Moisés está repetindo as palavras ditas no Sinai, que ele amaldiçoou até ter 3 ou 4 gerações. Jacó, o enganador, viveu sob tremendos enganos, assim como seu pai. Ele também mentiu sobre a esposa, dizendo que era sua irmã, uma meia verdade, porque era irmã por parte de apenas de um dos pais. Então trouxe uma tragédia sobre o Egito naquela ocasião, e foram expulsos do Egito por causa disso. Agora o próprio Jacó estava experimentando da astúcia, e seus filhos já haviam enganado toda uma cidade. Veja que essa situação perpassava de pai para filho. Em Gênesis 42, 20 a 24, nós já lemos, é o que trata a respeito da questão do aprisionamento de José. Mas depois, no verso 43, vamos ler o 43, versos 34. Em 43, versos 34, nós lemos: então lhe serviram a comida na mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros.
ali uma prova. Benjamim, o seu irmão de carne, estava sendo melhor tratado do que os outros. Eles ainda não sabiam que Benjamim era irmão de José, tampouco que aquele homem que estava diante deles era José. José também estava jogando no mesmo time, testando as suas intenções. Havia perdoado, mas queria saber se eles haviam mudado de conduta para poder voltar a conviver livremente com eles. Nós vimos então toda essa história agora com a terceira e quarta geração, repetida em Gênesis 37, 31 a 34. Aqui nós vamos ver sobre enganarem o pai. Jacó, o enganador, também passa a ser o enganado. Então eles mataram um bode e mergulharam o sangue da túnica de José e mandaram para o pai com este recado: achamos isso, veja se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Eles não mentiram, eles apenas falsearam as aparências e com isso traduziram uma completa mentira. José estava morto e eles pensavam isso quando estiveram no Egito. Lá chegando, não esperavam encontrar o irmão, apresentavam-no como um morto, porque já nos seus corações tinha acontecido isso. E também José agora não esperavam ver numa posição, se ele foi vendido como escravo, com certeza já havia sido morto por todos os maus tratos, mas jamais imaginariam que José seria o segundo homem em poder no Egito, abaixo do faraó, que era com ele que eles estavam negociando. Não conseguiam sequer distinguir seus traços, porque os 21 anos haviam se passado e as mudanças fisionômicas com os traços egípcios, o corte de cabelo de acordo com os egípcios, as demais vestes e todo aquele poder não combinavam com aquilo que eles esperavam de um escravo ou de um morto. Bom, nós vamos vendo que essa história de trama e de traição vai cada vez para pior. E José tomou precauções, providências para se precaver dessas atitudes. Bom, ele foi fazendo os testes para com o irmão e apresentou a eles então ele se apresentou a eles por meio de intérprete. Ele não falou na língua materna, ele não falou na língua de origem dele, porque ele queria fazer esse teste. Ele podia entender o que eles falavam, mas eles não sabiam que ele entendia. Portanto, conversavam livremente. Rubens ali estava derramando-se em tristeza. Agora estamos pagando um preço alto aqui, nesse momento que estamos sendo presos aqui no Egito, acusados de sermos traidores, de sermos espiões, de estarmos aqui como inimigos para examinar as fortalezas, porque José asperamente dizia isso, é o que diz a palavra de Deus. Tratou-os com aspereza, mas com o coração mole. Aspereza como teste. E ali ele entendia tudo que eles falavam, mas eles não entendiam o que ele falava. É um costume de uma família com problemas comportamentais. Eles se livraram de José, dos seus relatórios, da sua posição, dos sonhos da sua posição familiar diante do pai, mas encontraram descanso? Não. O descanso em Cristo é algo que vem de uma conduta superior, que vem do próprio Pai, do próprio Deus. Eles então estavam agora em tormentos diante de José, entendendo que todo aquele sofrimento, sem reconhecer José, todo aquele sofrimento era culpa, era castigo de Deus, uma perseguição de Deus por conta do seu pecado. Às vezes nós pensamos que o pecado que causa separação entre nós e Deus faz de Deus um vingador. Mas ele está mostrando aqui nessa história que, como José, ele já trouxe o perdão antecipadamente. Minha vingança, diz o Senhor, mas ao mesmo tempo, com benignidade vos atraí, diz a palavra de Deus. Benignidade. O medo de Deus vem pelo pecado. E eles estavam agora receando pela punição, pelo pecado que tinham cometido. José, portanto, lá em Gênesis 43, 34, mostrou favoritismo servindo 5 vezes mais alimento para Benjamim do que para seus irmãos. Mas a palavra de Deus nos diz que todos eles festejaram com muita alegria aquele momento que eles estavam ali partilhando do alimento. Gênesis 43, 34. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade, ainda sem saber que era José. Mas José percebeu que os irmãos não estavam tratando com discriminação a Benjamim como sendo filho da mulher querida do seu pai.
nem tampouco havia mais aquela dissensão. Era uma família curada, até a terceira e quarta geração dos que desprezam. Mas faço misericórdia a 1000 gerações do que me amam e guardam os meus mandamentos. Aquela família passou a guardar os mandamentos de Deus, porque quando Jesus falou, ama teu próximo como a ti mesmo, e esse é um dos maiores mandamentos, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, isso sintetiza os 10 mandamentos. Quando eles amaram uns aos outros, Deus habitou no meio dele, transformou os corações, e eles estavam prontos para conviver agora com José, com a família, diante de Deus, sem vingança, mas com o pleno perdão, que é o tema que vamos estudar amanhã. O pleno perdão, o perdoar e o esquecer. Será que perdoar é esquecer? Ou será que nós temos que forma de perdão encontrar? Ou será que nós podemos construir algo de bom e de útil sem o perdão? A palavra de Deus é toda ela o perdão de Deus através de Jesus Cristo, mas teve um preço. O sangue de Jesus foi derramado na cruz. Portanto, o perdão é parte do cristianismo, é parte de Cristo, é parte de Deus, é a nossa mensagem. Mas temos que saber que tudo que plantarmos também colheremos, é o que disse Salomão. Bom, você assistiu Entendendo a Bíblia em Boa Companhia e 5 minutos você entende, resumidos no Vê e Entende, para você curtir, compartilhar, seguir a nossa programação e levar a outros um entendimento do perfeito descanso em Cristo, quando nós amamos uns aos outros e seguimos aos passos do nosso Salvador. Portanto, que Deus te abençoe muito e faça de você um vencedor nesta vida, sem rancores, sem carregar pesos de vinganças, sentimentos ruins, mas com a leveza do amor do Pai. Que Deus te abençoe.